Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Vamos começando mais um vídeo do canal Dica de hoje. Tô primeiro querendo agradecer, muito feliz. Estamos chegando em 3.000 inscritos no canal, aí no YouTube. E queria agradecer bastante mesmo. E hoje, até como bônus, eu vou falar sobre o assunto que eu acho que é o que as pessoas mais gostam. Pelo menos eu fiz 2 ou 3 vídeos sobre isso, todos eles chegam a 3.000, 4.000 visualizações, que é sobre dividendos. Vamos falar sobre o índice de dividendos. A gente já fez um vídeo aí há uns 2 meses atrás sobre small caps, que tinha um índice também de small caps, e hoje eu resolvi falar sobre o índice de dividendos e mostrar algumas peculiaridades, como as ações elas são pegas e como talvez seja um investimento mais seguro para quem está começando, não investir no ETF, mas investir em algumas dessas ações. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. O objetivo do índice primeiro, tudo isso foi tirado do site do Ibovespa, tá, gente? bmfbovespa.com.br, vai lá em índices e tem lá índices amplos, índices, vários tipos de índices. Hoje em dia a BMF Bovespa tem mais de 20 tipos de índices diferentes. Bom, o objetivo do IDIV, né, é ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sob a forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso tirado do próprio site, tá? Essa é a definição deles. O IDIV é um índice de retorno total. E aí o que significa ser um índice de retorno total? Significa que ele, no próprio índice, ele incorpora quanto foi distribuído de dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, bonificação, tudo isso. Enquanto isso, você com a ação você estaria recebendo dividendo, né? Então diminuiria o valor da ação. No índice não, ele incorpora esse valor, porque não tem como você distribuir o dinheiro para um índice, entendeu? Vamos fazer só algumas observações sobre dividendos antes de começar a ir direto para o índice, tá? É o seguinte, normalmente a empresa que paga dividendo é porque ela gerou lucro, tá? Ao fim de um determinado período. Por quê? O que é o dividendo? O dividendo é a remuneração do acionista, é a remuneração de quem tem o capital próprio da empresa. E a empresa, tá? 90% das vezes ela só vai conseguir remunerar o acionista se ela tiver tido lucro, porque ela tem todos os custos de produção, tem todas as despesas, tem que pagar os credores, né, que emprestam dinheiro para ela, empréstimos e financiamentos, tem que pagar o imposto de renda, e no final o que sobra, uma parte vai ser reinvestida e outra parte vai ser paga para os acionistas. E essa parte que é paga para os acionistas é o dividendo ou juros sobre capital próprio. Então vocês vão ver que a maioria dessas empresas, quase todas, elas geram lucros e geram lucros muitas vezes constantes. Agora, só para vocês terem uma ideia, tá? Exemplos de situações que podem ocorrer distribuição sem lucros, tá? Imagina que uma empresa ela tenha uma reserva de lucro que está no patrimônio líquido. Hoje em dia ela gera prejuízo, mas ela já gerou lucro, então ela tem uma reserva de lucro. Ela estava guardando esse lucro para algum determinado investimento que ela estava pensando em fazer. E como não está surgindo nada e a empresa está no prejuízo, o conselho de administração resolveu dividir para os acionistas essa reserva de lucros, ou parte dessa reserva de lucros. Então a empresa distribui dividendo sem estar tendo lucro, com prejuízo. Uma outra forma, por exemplo, seria a venda de um ativo da empresa. Imagina uma empresa também grande e que tenha uma outra empresa qualquer, e aí essa outra empresa tem um segmento que não é mais muito o que ela quer fazer, ela arranja um comprador para essa empresa, entra um dinheiro grande de caixa, uma empresa que gera prejuízo, mas como ela não tem nenhum investimento para fazer, ela resolve pagar uma parte desse caixa que ela recebeu para os acionistas ou até a totalidade deles. Então, quer dizer, ela também tem prejuízo, mas ela distribui dividendos. Isso só mostra que dividendo não significa que a empresa tem lucro. Tem, às vezes, algumas empresas que
distribui um dividendo enorme em um determinado ano, aí um monte de gente vai comprar aquela empresa, a empresa nunca mais distribui dividendos ou distribui muito pouco, valores muito baixos, o preço da ação sobe naquele determinado ano e depois começa a cair, 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 cair. É uma outra forma de ser sardinha, entendeu? Sardinha de dividendos. Então é bom sempre que distribuir o dividendo, dar uma olhada se tem lucro, entendeu? Não é uma coisa difícil. Vários sites hoje em dia mostram isso pra gente. Só um pouco de curiosidade, início do índice, a base dele foi fixada em 1.000 pontos em 29 de dezembro de 2005. Aqui é o seguinte, esse índice ele tem um ETF, tá? A Ibovespa deve ter uns 15 a 20 ETFs, que são uma espécie de simuladores do índice que você consegue comprar. Nesse caso aqui, esse índice de dividendos, ele é o Divo 11, que o objetivo dele é tentar seguir o índice de dividendos, o IDIV. Ele é administrado, tá, pelo Banco Itaú Card, do gestor Itaú Unibanco S.A. E você vai ver que a participação deles aqui nos setores é muito próximo da composição da carteira do IDIV. Tá? Até bem próximo mesmo. E a gente vai ver agora no próximo a composição da carteira. A única ressalva que eu tenho é o seguinte: esse ETF aqui tem muito pouca negociação. Ele é muito pouco negociado e o ETF ele tem uma outra coisa ruim também. Ele não entra naquele limite de isenção de imposto de renda até R$ 20.000 de venda por mês. Então, mesmo se você vender 5.000 e tiver tido um lucro de R$ 200, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, só fica ligado nisso. Aqui tem alguns critérios para inclusão das empresas na carteira, tá? Está entre os ativos elegíveis que em 3 carteiras anteriores, cada carteira é de um quadrimestre. Então, um ano antes está em ordem decrescente, representa em conjunto 99%, quer dizer, aquelas 1% que são menos negociadas não entram no índice. Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores, também é a mesma coisa, em um ano. Imagina 252 dias úteis, 5% dá uns 12 dias. Se ela tiver mais de 12 dias que ela não tenha negociação, por mais que ela distribua o maior yield que existe, ela não entra nesse índice. Não ser classificado como penny stock, e aí manda ver manual de definições, eu fui lá ver, são as empresas que têm um valor menor do que R$ 1. Então, nenhuma empresa com valor menor do que R$ 1 entra nesse índice também. Estar dentro dos 25% do total de ativos com maior dividend yields, tá vendo? Eles procuram só o yields. E aqui eles pegam os últimos 24 meses. Então, pode ter uma empresa que distribuiu muito em um determinado ano, distribuiu pouco no outro, mas ela continua. Mas eu acho isso correto, tá? Eu até no final vou fazer uma tabelinha que eu vou pegar 3 anos de soma de dividend yields. Eu acho que você pegar ano a ano é muito complicado, porque a empresa pode mudar a política, pode distribuir muito em um determinado ano por causa de um daqueles motivos que eu passei, entendeu? Ela pode acabar gerando lucro e fez uma venda de um ativo, então ela vai gerar um dividendo do lucro e do ativo. Aí naquele ano ela vai ter um dividend yield enorme, mas isso não quer dizer que sempre ela vai ter esse dividend yield. Então eu costumo pegar até 3 anos. Porque uma coisa não recorrente, ela acontece um ano, mas não acontece 2 ou 3, entendeu? E pertencer à carteira vigente, estar classificado dentro do intervalo de 25% a 33% do total de ativos com maiores dividendos. Então, quer dizer, se ela já tiver na carteira, em vez de ser até 25% do total de ativos, aceita-se que vá até 33%. Desde que atenda também as condições 4.1, 4.2 e 4.3. Então a gente vai chegar, isso tudo foi tirado desse site,
Então a gente vai chegar na composição da carteira, que são 2 slides, tá? Eu não consegui botar em um. São 34 empresas no total. E dessa vez, em vez de botar em ordem alfabética, eu botei por setor de atuação. Então a gente tem aqui uma coisa que salta aos olhos, ó, setor financeiro, 46%. No vídeo Por que eu estou comprando Itaúsa, o vídeo que mais tem visualização aqui no canal, mais de 5.000 visualizações já, eu mostro logo no início do vídeo que o primeiro ponto que me fez procurar a Itaúsa ou uma empresa bancária foi que esse setor era o setor que mais tinha lucro na bolsa no ano passado. E é provável até que continue esse ano, deve diminuir a diferença para o segundo lugar, mas é possível que até continue. Então, o que acontece? Como a empresa que gera mais lucro acaba gerando mais dividendos, a gente chega nesse valor aqui. O que acaba sendo uma coisa um pouco ruim também, né? Porque você tem uma carteira muito concentrada em um determinado setor. Se a gente somar ainda financeira de previdência e seguros, BBSE e financeira de exploração de imóveis, a gente chega aqui, ó, se bem que essa exploração de imóveis não é quase nada, 0,33. Esses dois aqui a gente tem 54% de financeiro, o que é bem alto, tá? Então, quer dizer, a gente tem aqui ó, a construção civil, por exemplo, que está com muito problema de lucro na construção civil, caiu só para 1,29. Entendeu? O consumo cíclico, ó, o mercado interno está parado, ó, só 2,3. E assim por diante, tá, gente? Depois vocês vejam com calma e vê aí os dados certinhos. E aqui a gente tem a segunda parte da carteira. A gente tem aqui telecomunicação a Vivo com 8, a Telefônica Brasil com 8,98% e o total de energia elétrica aqui 10,47%, mas dividido em 6 empresas aqui que geram muito dividendo, ou que estejam entre aqueles ativos 25% maiores dividend yields. Vocês veem que eu, por exemplo, na minha carteira eu tenho a Lupar aqui, eu tenho Itaúsa na minha carteira, eu tenho Direcional na minha carteira. Então, quer dizer, por mais que eu procure lucro, crescimento de lucro, e não procure tanto dividendo, uma coisa acaba aqui junta com a outra também. Isso aqui é interessante, a gente ver a rentabilidade do índice, ele começou em 2005, e aqui é uma tabela bem interessante que o Bovespa tem, que é o seguinte. Se a gente pegar em 2015, de 2015 para 2016 ele subiu 60%. Enquanto isso o Bovespa subiu só 38%, né? Se a gente pegar, por exemplo, de 2005 a 2016 ele subiu 11,3% ao ano. Se a gente pegar, por exemplo, de 2008 a 2013, ele subiu 18% ao ano. Se pegar, por exemplo, de 2007 para 2008, caiu 24%. Enquanto isso, o Bovespa caiu muito e a gente vai ver mais para frente. E assim por diante. Essa tabela aqui também eu recomendo que vocês parem depois e olhem. Vocês vão ver que o índice de dividendos acaba rendendo um pouco mais do que o índice tradicional Ibovespa. Essa é a rentabilidade do Ibovespa, igualzinha àquela, ó, de 2005 a 2016 só 6,2 contra 11 alguma coisa. Vocês viram que de 2007 para 2008 lá caiu 20%, aqui subiu, caiu 41%. Mas em compensação no ano seguinte subiu 55% de dividendos e o Ibovespa subiu 82%. Então não é uma ciência exata que o índice de dividendo vai sempre subir acima do Ibovespa. Ah não, o Ibovespa subiu 49% ano passado, então pelo que está aqui, eu falei 39%. E aqui é 60%. Enfim. É isso. E aqui no final eu fiz uma última tabela com as 5 maiores participações no índice de dividendos, que foram as empresas Banco do Brasil, Itaúsa,
Vivo, Telefônica Brasil, BB Seguridade e CCRO, Rodovias. A gente vê aqui 3 do setor financeiro, né? Como não podia ser diferente, a gente viu lá que o setor financeiro concentrava. A gente tem aqui a de telecomunicações, que foi o terceiro setor, e tem a CCRO. Não tem nenhuma de energia elétrica, a gente viu que era o segundo setor que mais tinha, mas ficou muito pulverizado, porque tinham 6 empresas. E aqui o que eu quis mostrar é o seguinte, a gente vê aqui, ó, tem o lucro por ação e tem o dividendo por ação. Os dois principais índices que você calcula dividendo é o dividend yield, que é o que é usado para entrar nesse índice, e o payout total. O payout é quanto de dividendo você distribui do lucro. E esse aqui, para mim, é mais importante. Eu não gosto de empresas que distribuam o lucro todo. Como, por exemplo, a Vivo, em 3 anos distribui 123% do lucro. E CCRO distribui 96% do lucro. Tá? A BB Seguridade eu também acho alto. E essas duas aqui eu já acho uma distribuição boa. E a gente tem aqui o yield total, o yield de 3 anos. Então a gente tem 19,30% de yield do Banco do Brasil, 15,62% de Itaúsa, mas tem uma questão aqui, a Itaúsa ela faz bonificação de 10% das ações a cada ano. Então, tipo, a pessoa que comprou 1.000 ações aqui de Itaúsa, ela recebeu esse valor, só que nesse ano aqui, ó, ela já tinha 1.100 ações para receber esse valor. E aqui ela já tinha 1.210 ações para receber esse valor. Então esse yield aqui, na verdade, acaba sendo um pouco maior por causa das bonificações. Esses preços aqui são sem ajuste, é o valor que você compraria realmente no dia 2 de janeiro de 2014, porque aqui eu estou calculando que a pessoa recebeu esses dividendos. Tá? Então a gente percebe que são empresas que elas já pagam. Imagina um título público que renda inflação mais 5, 6% ao ano. Esse yield aqui já é o 5, 6% ao ano. A empresa ela tem que subir a inflação. Se ela subir a inflação, você já fez mais do que a renda fixa. E outra coisa interessante também é mostrar que mais de 57% do índice está concentrado em 5 empresas, né? 1/3 do índice está concentrado só nessas duas, por exemplo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que dividendos é um assunto que sempre atrai as pessoas gostam. Depois eu acho que vale a pena aí quem conseguir, quem quiser tentar, ver bem entre essas 34 empresas aí, talvez qual que tenha o maior yield, mas maior yield assim, confortável, né? Que não seja pagando acima do lucro. E queria agradecer a todos pela presença de vocês, por estarem acompanhando o canal. Em breve aí a gente vai lançar o site também. Já estamos chegando nos finalmente. E eu queria pedir aí para o pessoal se inscrever no canal, curtir o vídeo, curtir a página do Facebook também e agradecer a todos aí pela presença. Boa noite para vocês, abraços e bons negócios amanhã.